Jornal Câmera 1 com Rui Crespo. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante que ocorre na sua vida, na vida do seu vizinho e também nas suas relações e tudo. E eu quero, até como escritor, porque eu gosto muito de ler, antes de ler o livro, de ler também biografias. E vou sentar, antes de apresentar o meu convidado, eu quero falar alguma coisa sobre isso daí, sobre biografias. Eu estava lendo a biografia do artista Sylvester Stallone. O Sylvester Stallone, ele nasceu com uma paralisia facial. Essa paralisia facial mexeu com a boca, né, os lábios, né, tornou torto, né? E ele sofreu bullying quando era criança, foi altamente discriminado, e numa fase de sua vida, lá na frente, o Sylvester Stallone chegou no fundo do poço. Ele pegou as joias da sua esposa, vendeu para poder comprar até alimentação. Tá? E as coisas foram evoluindo e o Sylvester Stallone acabou morando por muito tempo em uma rodoviária, né, na rua. E foi só piorando. E um dia, ele, com o seu cachorro, procurou uma loja porque estava na pobreza total, não tinha dinheiro nem para comprar alimentação e teve que vender o seu cachorro amado. Chegou numa loja e vendeu por $15 o preço do seu cachorro para poder comprar alimentação e para que seu cachorro não passasse fome. E uns tempos a seguir, o Sylvester Stallone viu uma luta do grande Dali, né, com um outro lutador. E aquilo veio em sua mente, de repente, a ideia de se escrever um roteiro para cinema. E escreveu, passou bastante tempo, e escreveu aquele roteiro. Aquilo veio em sua cabeça como um foco de cinema. E ele foi nas produtoras de cinema para vender o seu roteiro. E lá ele sofreu novamente bullying. Falaram que ele tinha uma boca esquisita, que falava esquisito de uma maneira estranha e que compravam o roteiro dele por $350 mil. Mas ele não seria o astro para o filme. E ele não aceitou. Depois convidaram ele novamente para que fosse no estúdio, dobraram a oferta, mas não ofereceram a ele para ser a estrela do filme. Ele disse que não faria porque ele queria ser a estrela do filme. Muito bem, o tempo passou e a empresa de cinema, a produtora, ofereceu a ele, então, $35 mil. Depois de 350 mil, ofereceram $35 mil para que ele fizesse o filme e estreasse o filme também. Muito bem, daí vocês podem chegar à conclusão que Rocky acabou ganhando o prêmio de melhor filme, melhor direção, e ele foi premiado como o melhor ator na época e ganhou o Oscar. Então, o Rocky, naquele momento em que ele viu a luta, ele passou a sonhar, passou a ter um objetivo, passou a ter um foco, e aquilo mudou a vida dele. E ele, depois de ganhar os $35 mil, voltou no bar onde ele vendeu o cachorro
e tentou comprar do dono o cachorro. Ofereceu $100. Tinha vendido por uma bicharia de $15. O dono não aceitou. Ele dobrou o preço, passou para 100. O cara não aceitou. Ele passou para 500, não aceitou. Passou para 1.000, não aceitou. Então ele pagou $15 mil e saiu chorando, mas com o seu cachorro. Então nós podemos aprender que nós sofremos na vida constantemente isso. Muitas pessoas nos dizem não, muitas pessoas fecham nossas portas, muitas pessoas perdem o foco, mas muitas pessoas tomam consciência de como chegar ao sucesso, como fez Rock. Então essa biografia dele serve para abrir o nosso tema de hoje, com o nosso convidado especial, que é o Alâncio Menaguzzi, que é um coach, né? Ele está aqui, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Câmera 1, para que a gente possa fazer assim um comentário, para que possa explicar também o que é, primeiro, o coach, mas primeiro você com a palavra aqui para o jornal. Rui, muito bonita a história, eu quem agradeço pelo convite. E coach realmente é um tema transformador, é um tema que tem transformado a vida de muita gente, é um tema que transformou a minha vida, porque o coach ele trabalha com o que tem de melhor dentro de cada um de nós. Certamente o Stallone ele conseguiu encontrar uma força motriz que fez com que ele transformasse a vida dele e fez com que ele encontrasse o que estava dentro dele para encontrar o seu objetivo. A primeira coisa que eu acredito que ele fez foi sonhar. E o coach explora isso, os sonhos, o objetivo que está dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos recursos dentro de nós. O que falta é encontrar. E isso é o que o coach faz. Faz encontrar o objetivo, o sonho, a força que está dentro de cada um de nós. Todos nós vivemos entre duas coisas, o prazer e a dor. O Stallone estava vivendo um momento de dor ali e queria... Era o fracasso. Era o fracasso, ele estava totalmente derrotado ali. Mas ele queria viver o prazer na vida dele. Ele não parou de sonhar. Ele não parou de sonhar. E o sonho é que fez com que ele buscasse encontrar o prazer, que era ter o cachorro dele de volta e ser um sucesso, um astro de cinema. Certamente ele tinha criado dentro da mente dele uma imagem perfeita no futuro. Ele se conseguiu projetar, né? Lutando e alcançando o seu objetivo, o seu resultado e o sucesso na vida, na carreira dele. Como foi o que aconteceu? Eu gostaria também que você, o exemplo a gente passou assim, de repente nós temos muitos outros e muitos escritores, artistas, né? Nós estamos passando aqui no Sylvester Stallone. Eu gostaria de que você explicasse essa metodologia do coach nesse exemplo que eu dei. Você também já chegou a fazer uma certa análise. Mas esse ponto de partida, né, do Stallone, eu queria que você colocasse isso para o nosso público, porque nós estamos vivendo num país de 23,7 milhões de desempregados, de pessoas que andam para cá e para lá, pessoas que não se planejam, pessoas que sabem que têm a dificuldade, relacionamentos que estão indo abaixo, que não dão atenção. A palavra, por exemplo, eu não quero casar com um bêbado. Aí vem a palavra não, tá? Então você acaba casando com um bêbado. Eu não consigo arranjar emprego. Você acaba não conseguindo arranjar o emprego, porque a mente, não sei se eu estou certo, queria que você depois explicasse, porque eu analiso da maneira da psicanálise. A mente, ela não consegue, entendeu? Fazer essa discriminação, né? E o foco é como você estivesse tirando uma fotografia. Se a fotografia estiver desfocada, o seu objetivo está desfocado.
né? Então eu queria que você fizesse uma análise para o nosso público, assim, bem simples desse acontecimento, levando para os nossos telespectadores como pode acontecer essa mudança de partir para o ponto A ao ponto B e de conseguir realmente se realizar, tanto da maneira espiritual, quanto da maneira do amor, da maneira familiar. Queria que você abordasse esse tema para que o nosso telespectador pudesse tirar algum proveito positivo e isso pudesse ajudar. O ponto de partida é o principal na vida do ser humano, Rui, que eu vejo. A pessoa identificar aonde está o problema dela. Por exemplo, quando você tem um problema de coração, você vai procurar um cardiologista. E algumas pessoas estão procurando, por exemplo, uma espiritualidade. Às vezes resolve, mas às vezes estão buscando a solução no financeiro. Ou seja, o que eu quero dizer? O primeiro ponto de partida é a pessoa entender onde ela está, entender qual é a deficiência. Um alcoólatra, ele só vai buscar o remédio, só vai buscar um tratamento quando ele reconhece que é um alcoólatra. O estado de consciência. É o estado atual em que ele está. Tomada de consciência. A primeira coisa que se faz numa sessão de coach é levantar o estado atual. Todos nós temos diversos pilares na nossa vida. A área espiritual, a profissional, a familiar, relacionamento com os filhos, a intelectual, a emocional, que é muito importante, que a partir dela é que de onde você vai ter estrutura para lidar com as situações. E é o emocional, a falta da estabilidade emocional é que vai fazer você buscar soluções onde não está o problema. Sim, e por que as pessoas, eu vejo amigos meus, né, pós-graduado, né, com pós-doc, né, desempregados, né, e ficam rodando para chegar no ponto B, eles vão lá, volta para cá, volta lá, volta para cá e param no meio do caminho. Recebem ofertas de oportunidades, mas ficam rodando e nunca chegam ao objetivo que deveria estar focado. Por que isso acontece? Primeira coisa é falta de paixão, identificar qual é a paixão. Primeira coisa é essa falta de foco. Identificar realmente o que ele quer, o que move esse seu amigo, por que ainda ele não encontrou ainda um sucesso nessa área para a qual ele estudou. Porque ele não encontrou ainda a paixão dela, a paixão dele. E o que faz a pessoa mover? É a paixão, e aí quando ele encontra a paixão, ele foca naquele objetivo. E tudo que aparece, ele vai eliminando, porque ele tem um objetivo. Ele passa a ser seletivo. Exatamente, ele passa a buscar aquele objetivo porque ele está apaixonado por aquilo. Mas tem que ter um planejamento, né? O coach faz isso, exatamente. Eu queria que você falasse dentro dessa parte sua, do coach, o que o coach faz para poder colocar a mente no seu devido lugar para que o cliente ou o paciente chegue ao objetivo dele. Primeira coisa, que identifica a deficiência. Segunda, plano de ação. Por exemplo, problema profissional. Ele tem um defeito na área profissional. E por qual motivo que ele está com um problema profissional? Pode ser intelectual. Às vezes a pessoa está desempregada, por exemplo, só que ele tem qualificação para essa área profissional. Então o que o coach vai fazer? Ele vai fazer com que essa pessoa se instrua. Vai passar exercícios, planos de ação, busca de livros, busca de seminário, busca de curso para que atualize. Exatamente, para que o quê? Para que ele alinhe esse pilar dele profissional, esse pilar intelectual, para que o profissional dele também se eleve, com metas e objetivos. Ele faz com que o coach entre em uma imersão, uma autoanálise e de imersão para elevar esse pilar dele para um nível onde ele vai ter sucesso nesse pilar. Sim, aqui eu estive ontem dando uma olhada, as subdivisões, né, ou as áreas
do coaching, né? Nós temos o coaching financeiro, o esportivo, o de emagrecimento. De emagrecimento deve ter uma opção de amigas nossas querendo utilizar, né? Ou seja, uma educação, deve ser uma educação alimentar. Tem o de emagrecimento, tem o emocional, nutricional, que está bem implícito também, o familiar, porque o familiar nós estamos vendo aí um índice imenso de separações, né? Aqui em Guarapari eu fiquei assustado, dentro do estado do Espírito Santo é a cidade que mais se separa, ao menos a Serra, que me espantou. Então tem a familiar, o de relacionamento, às vezes o marido não dá atenção devida à sua esposa não dá atenção devida ao seu marido, aos seus filhos, e isso tudo está dentro de uma conjuntura. E tem o espiritual, que o espiritual a gente precisa ter, que é a fé, que move, que a esperança a gente vê sendo, às vezes, nesse sistema que nós estamos vivendo, sendo massacrada, né? Então o indivíduo perde a esperança, deixa de fazer, de realizar muita coisa. Queria que você falasse sobre essa áreas, né, do coaching. Rui, nós somos sistêmicos, o universo é sistêmico, a natureza é sistêmica. Às vezes a pessoa quer emagrecer, mas acha aquilo que eu falei anteriormente, as pessoas acham que é uma coisa, mas é outra. A pessoa quer emagrecer, mas acha que o problema dela é alimentar. E às vezes não é alimentar, o problema dela pode ser emocional, ou pode ser familiar. Está com problema de relacionamento com o marido, está num casamento, numa relação infeliz, mas ela está infeliz por quê? Porque pode ser a questão emocional, um trauma que ela viveu lá atrás. Você abordasse mais até essa parte aí. Então, as emoções pode ser várias coisas, pode ser um trauma que ela viveu na vida lá anteriormente, pode ser um mundo que ela herdou dos pais, da família anterior e não criou um mundo. Por quê? Nós precisamos criar o nosso mundo quando nós casamos. Nós nos separamos, nós largamos os nossos pais, criamos o nosso mundo. E esse mundo ele precisa ter uma estrutura que é sustentável, que seja sistêmica. E isso, se não for criado, ele pode se tornar um mundo que não seja sistêmico. E aí é que entra o processo para identificar onde está o problema. Se o problema está emocional aqui, em uma crença de um mundo que ela está vivendo que não é um mundo sistêmico, pode desestruturar todo o mundo dela. Certo. Um outro fator muito importante, nós sabemos que a maior parte da população está usando a tarja preta, né? Rivotril, Lexotan, para dormir, para sair para trabalhar. Nós temos esse problema sério da depressão, né? Ou seja, o buraco negro, né? A pessoa se mergulha naquele buraco negro, se enclausura e vive essa terrível doença, né? E chega ao suicídio. Nós temos aí um aumento grande do suicídio entre jovens, esse troço todo. Eu queria que você abordasse esse tema da depressão na visão coach. Todos nós vivemos aquilo que nós focamos. A nossa realidade é aquilo que nós focamos. O que uma pessoa, por exemplo, qual é a imagem que uma pessoa que tem depressão ela tem na mente dela? A imagem é boa ou é ruim? E o que essa pessoa que está vivendo uma depressão precisa fazer? Ela precisa continuar criando imagens boas ou criar imagens ruins para sair dessa depressão? Então o que o coach faz? Ela começa a questionar esse coach, essa pessoa, se essa imagem que ela está vivendo hoje vai ser bom para ela ou vai ser ruim. E começa a criar na mente dela imagens representacionais que sejam boas. O lado otimismo da vida. Encontrar os motivos de gratidão que ela tem. E a partir daí ela vai começar a criar novas imagens que sejam boas e vai começar a galgar novos caminhos que, ao invés de descer, vai começar a crescer. Eu não sei se eu estou certo, se você me corrige, porque eu analiso pela forma da psicanálise. A pessoa com depressão, a meu ver, ela está, ao invés de estar de frente para você aqui, ela fica de costa. Tá?
ela fica de costa olhando o passado, tudo que ela perdeu no passado, tudo que ela deixou de conquistar no passado, sempre pensando no passado, no presente. Ela não consegue fazer aquilo que o coaching fala. Nós temos que sonhar, de projetar, de planejar o futuro, mas não, o deprimido ele fica lá no passado, naquilo que ele perdeu, entrosado num presente de costa para o futuro, não é isso? Tudo parte de uma comunicação, Rui, tudo parte da maneira de pensar. Quando eu comunico coisas ruins, eu começo a sentir coisas ruins, eu começo a vivenciar coisas ruins, exatamente o que você falou. Quando a pessoa fica presa no passado, em um trauma, em uma situação que aconteceu, em a situação que leva ela para baixo, quando ela começa a viver hoje, o que ela sentiu no passado e começa a sentir hoje, ela começa a criar as crenças. As crenças é que vai fazer com que a pessoa viva o mundo dela, crie o mundo dela. Então, as crenças, como nós estávamos conversando anteriormente, elas são fortalecedoras ou elas são destrutivas. Então, o que o coach faz? Ela faz com que mude os sentimentos, os pensamentos e transformar as crenças para transformar o mundo e transformar novamente uma comunicação que vai fazer com que ela tenha um mundo bom, criar um mundo, um futuro com riquezas de detalhes bons, ao invés de ficar vivendo aquele mundo do passado que é um mundo destrutivo para ela. Então, voltamos aqui à história da biografia do grande ator de cinema, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone chegou no fundo do poço, ficou totalmente desesperançado, foi humilhado, as portas foram fechadas, mas ele chegou um momento de um estado de consciência, quando ele viu a luta de boxe, do Dali, e escreveu aquele maravilhoso roteiro e conseguiu dar uma volta por cima, se tornar um ícone da história do cinema. Então, você, meu amigo, minha amiga, como disse aqui o nosso convidado especial, não deixe de sonhar, não deixe de se planejar, não acredite de que as portas fechadas vão te impedir de chegar ao ponto B, à montanha. Lembre-se daquela música de Impossible Dream, Nada é impossível. Acredite nisso, se planeje para isso, porque você pode transformar, você é capaz de transformar, você é capaz de chegar aonde você quer, desde que você se planeje, desde que você sonhe, continue sonhando. Eu acredito. Deixo as palavras finais para o nosso convidado especial. Existe uma história, uma metáfora de que um homem, certa vez, ele estava vendo um casulo. Era uma lagarta, e então essa lagarta se envolveu no casulo. E então essa lagarta teve uma dificuldade para sair de dentro do seu casulo. O que ele fez? Ele pegou uma tesoura e cortou esse casulo para ajudar essa lagarta a sair de dentro do casulo e voar. Só que essa lagarta nunca conseguiu voar. As asas elas estavam atrofiadas. Por quê? Porque ela precisava passar pelo processo de transformação, e nesse processo de abrir o casulo iria fortalecer as suas asas para que ela voasse. E isso não aconteceu. O que a gente aprende com essa metáfora? Que todos nós precisamos passar pelo processo de transformação. Às vezes você está passando por um processo hoje difícil, mas esse processo de transformação é você quem tem que passar. E as perguntas certas, elas precisam ser feitas dentro de você para que você voe. Um grande abraço e fique com Deus aí, que Deus te abençoe e te dê uma vida de sucesso, de prosperidade e de sonhos maravilhosos. Um grande abraço e até mais. Então fica aqui o Jornal Câmera 1 com Rui Crespo para você. Obrigado.